Bom, agora fazendo uma explicação mais detalhada sobre o projeto e a implementação, o nosso projeto foi a implementação de uma arquitetura de um processador com arquitetura RISC-V. Em teoria, ela deveria ser capaz de reproduzir qualquer tipo de instrução de uma arquitetura RISC-V. Porém, o trabalho seria muito difícil e não atingiria o objetivo principal, que é ser algo simples para o aprendizado. Se você for pegar o livro Guia Prático RISC-V, Atlas de uma Arquitetura Aberta, de David e Andrew, você vai ver que o RISC-V possui inúmeras instruções, todas elas listadas na página 18. Elas, por sua vez, são subdivididas em 6 tipos, tipo R, I, S, B, U e J. A gente, tirando o tipo U, que não foi implementado, implementamos uma instrução para cada um dos tipos. Para o tipo R, implementamos o add, para o tipo I, load word, para o tipo S, store word, para o tipo B, o bake, e por fim, o tipo J, que é um tipo J normal. Para mostrar melhor a implementação, vamos abrir de novo a pipeline, o arquivo pipeline, indo aqui, abrir pipeline. Tomem cuidado, para o PC, para o registrador PC, está no 0, tá? Nos outros vídeos a gente acabou usando o clock, alterando o clock, e isso pode afetar no valor do PC. Então, se você quiser ter uma experiência de simulação boa, abra e fecha e abra novamente o arquivo pipeline. Para fazer a execução, a gente tem que carregar as instruções. Memória de instrução, na memória de instrução, e carregar os dados na memória de dados. Perfeito. Feito isso, a simulação está pronta para ser feita. Só deixando bem claro o que são essas instruções. O código que a gente vai executar é esse. Na posição 0, a gente tem uma load word, na posição 4, a gente tem uma outra load word, e assim vai. A gente vai ter 4 nopes, que são instruções que não fazem nada, porque existe dependência de dados nesse código. Então, se você observar bem, o T1, que está sendo usado como operando, ele está sendo usado como registrador de escrita em uma outra instrução. Um nope, basicamente, nessa arquitetura, é somar 0 e escrever em 0. Nesse caso, mesmo que fosse possível alterar o 0, não aconteceria nenhuma alteração de fato. Mas essa arquitetura, se você viver bem no banco de registradores, o registrador 0 é o único registrador que está ligado diretamente em uma constante 0. Então, eventualmente, se existir alguma escrita em 0, ela não vai de fato acontecer, porque o 0 está definido para ter como conteúdo o valor 0 durante toda a execução. Bom, feitos os preparativos, você vai poder vir aqui no clock e executar todas as instruções. Vamos fazer as 4 primeiras para você acompanhar. Bom, a primeira seria a load word, que lê a posição 4 da memória, basicamente, e escreve no registrador T0. Para facilitar, a gente colocou como valor relativo o próprio registrador 0. Mas a gente vai ver, se você tiver interesse em estudar as próximas instruções, que a gente usa o SP
como valor referência também, como é o caso na maioria das arquiteturas convencionais. Então vamos acompanhar. O PC está apontando para o valor 0 na memória, e a valor 0 na memória possui a instrução em hexadecimal dessa maneira. Se você tiver interesse em saber como é a instrução correta em binário, aqui embaixo tem ela. Mas aqui, nessa memória, a gente é obrigado a escrever em hexadecimal. Portanto, aqui. Assim que a gente mudar o clock, a gente vai escrever no registrador ID, IR, IF/ID, IR. E, é claro, também vai escrever no PC mais 4, que basicamente recebe o valor do registrador, PC, mais 4, com esse somador, que está ligado diretamente tanto no PC quanto em uma constante 4. Nossos registradores é de borda de subida, então sempre que subir, ou seja, tiver saindo de 0 para 1, é quando ele vai fazer de fato a escrita nos registradores. Vale também observar que ele também escreve no registrador intermediário IF/IDPC, que serve para outras operações no futuro da arquitetura. No futuro em outras instruções da arquitetura. Bom, agora que o valor está sendo passado nesse barramento, ele vai estar comunicando as informações para a unidade de controle, resgatando valores no banco de registradores e também capturando um valor no Mediate Generator. Por sua vez, a unidade de controle ativa os sinais de controle correspondentes e os valores e os conteúdos dos registradores são armazenados nos registradores intermediários, inclusive o endereço do RD, registrador destino, PC mais 4, o F3 e o F7 da instrução e o valor imediato, além, claro, do valor do PC da instrução de load word. No tópico seguinte, os valores são de fato escritos no registrador e os sinais de controle são então passados para seus respectivos componentes. Nesse caso, apenas 2 sinais de controle são de fato repassados para seus componentes, que é o allo control e o allo source. Todos os outros são repassados para o próximo filtro de registradores intermediários, pois eles não são usados nessa etapa da pipeline, que é a etapa de execução. Então, aqui a ULA faz a operação, que é somar 4 com 0. Ele vai armazenar, assim, no próximo ciclo de clock nesses registradores intermediários, segundo uma diretiva vindo da unidade de controle da ULA. Mexendo no clock de novo. Aqui, de fato, a gente tem as escritas nos registradores intermediários. E, por fim, nessa penúltima etapa, que é a etapa de acesso à memória, a gente tem alguns sinais de controle, aliás, apenas um no caso, que é o main write, que não está sendo utilizado, já que a gente não vai escrever na memória, sendo, de fato, enviado para os seus respectivos componentes. Nesse caso, a gente vai acessar a memória na posição 4, carregar esse dado que está na posição 4 no registrador intermediário. Agora que escrevemos esses registradores intermediários, a última etapa que vai consumir todos os sinais de controle é a etapa de escrita, seja no PC, na memória ou até mesmo no
não na memória, né? Mas até mesmo no banco de registradores, que é o caso. A escrita na memória acontece na etapa anterior, caso seja um store word. Você pode ver que o MUX e o RD estão sendo encaminhados para o banco de registradores e o miniciclo computacional que cuida do branch ou da JAL não estão sendo utilizados. Então a gente vai ter a escrita no banco de registradores assim que o clock mudar e também vai ter a finalização da próxima instrução. Vale lembrar que o ciclo de clock do banco de registradores é invertido. Isso acontece para que, quando o clock ir para 0, ou seja, na borda de descida, a gente consiga escrever no banco de registradores, numa etapa numa atividade entre etapas. Isso ajuda porque permite a resolução do problema de dependência de estruturas. Não teremos problema nessa arquitetura de, por exemplo, escrevermos e lermos ao mesmo tempo os registradores. O que acontece é que, nesse momento em que nenhuma instrução está sendo feita, nenhuma etapa está sendo de fato executada, estamos escrevendo no banco de registradores, e assim que a gente for para a borda de subida, de 0 para 1, o registrador vai estar atualizado, e caso a etapa que esteja, a instrução que esteja na segunda etapa, que é a etapa de busca e decodificação, aliás, de decodificação e busca de operandos, vai poder ler sem problema nenhum o banco de registradores. Que é o caso. Se você tiver interesse, você pode explorar a arquitetura com outras instruções que a gente adicionou. É bem interessante. Aproveite!